Oi, 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 pessoal! Sejam bem-vindos a mais um capítulo do meu querido diário. E hoje, como vocês já viram aí, o título não é muito fácil de se falar, não é uma coisa muito boa, muito legal, muito agradável. É, mas eu vou tentar ser o mais objetiva possível. É, e é isso aí. No final do ano de 2018, eu já tinha o Brian, como vocês já puderam acompanhar o relato de parto do Brian, né, como foi tudo, toda a experiência. Se você não assistiu esse vídeo ainda, vou deixar o link aqui na descrição para você estar assistindo e acompanhando e entendendo toda a história. Alguns anos depois, no caso, 4 anos depois, né, o Brian já tinha 4 aninhos e no final do ano de 2018 eu descobri uma gestação. Foi um susto, eu confesso que pra mim naquela altura do campeonato eu não queria, como sempre, né? Assim, porque não foi planejado, igual do Brian. E quando você leva um susto, você para assim, bota a mão, meu Deus, e agora? O que é isso? Como é que vai ser e tal? Eu tava trabalhando num local legal, gostava muito do meu trabalho. E, enfim, tem aquele turbilhão, né, de informações. Mas passou a primeira semana, eu já tava, né, me sentindo a mamãe, já sentindo enjoo, a beça, passando uma beça, pensando, agora vem a menina pra fechar um casal. E eu fiquei muito feliz. Eu fiz o teste no trabalho, comprei na farmácia na hora do almoço, sentei no vaso no trabalho, fiz o teste lá dentro, eu fiquei assim, tipo, tapando a minha boca, não sabia se eu gritava, se eu chorava, se eu ria, se eu não sei o que, não sei. Não sei, entendeu? E assim, foi legal, foi uma experiência muito boa, uma sensação muito boa. Embora aquele turbilhão de pensamentos do como é que eu vou fazer, como é que eu vou conseguir lidar, e agora, ó céus, ó vida, do azar. Passou uma semaninha com isso e já tava tudo bem, já tava super animado. No trajeto do trabalho, passando por várias lojinhas de roupa de bebê, já fazendo vários planos, vários looks, como é que vai ser o chá revelação, o que eu vou usar, o que eu vou fazer. Nossa, aquele planejamento todo. Aí passou um tempinho, assim, o meu trajeto de trabalho não era muito bacana. Eu ia de trem pro trabalho, ia e vinha de trem. Trem lotado. Quem mora no Rio e conhece o ramal Santa Cruz sabe do que eu estou falando. Trem lotado pra ir, trem lotado pra voltar. E você, com 1 mês de gravidez, 2 meses de gravidez, ninguém olha pra barriga, ninguém quer saber se você é preferencial, ninguém quer saber de nada. Então era um ó, era um transtorno para a minha pessoa. Eu tô muito resfriada, gente, desculpa, tá? Rinite. E daí teve uma semana que eu comecei a passar mal, comecei a sentir muita dor, muita cólica. Aí me lembrei do Brian, né, que já tinha passado por várias coisas também do gênero com ele. E fui pro hospital, fui pra emergência aqui próximo de casa, o Albert Einstein. E lá foi feita uma ultra e o médico não conseguiu identificar batimentos cardíacos. Aí me mandou ir pra consulta na clínica da família, algo assim. Com aquele resultado e tudo mais. Eu saí de lá, confesso pra vocês que saí de lá incrédula, no sentido de que Ah, em hospital público, os outros não vê nada direito, faz as coisas de qualquer jeito, não querem saber, olhou um negócio rápido, nem deu atenção. sabe essas coisas, né, que a gente pensa. E falei, quer saber? Vou ir pro Marcílio, porque meu esposo é de Marinha, né, e a gente faz acompanhamento no Marcílio Dias. Só que o Hospital Albert Einstein é aqui, a 5 minutos da minha casa, e o Hospital Marcílio Dias é 40. Então, né, numa emergência, a gente corre porque é mais perto. Daí peguei o carro e fui. Peguei o carro sozinha e fui para o Marcílio Dias. No que eu fui, eu já tava nervosa, porque você tá ali cheio de planos, com quase 3 meses de gestação, planejando como vai revelar para o mundo, porque o mundo ainda não sabia, só os nossos pais, os nossos irmãos, nem os parentes, primos, tios, vó, nada disso. O mundo não sabia. E você fazendo vários planos de tipo, faltam 2 semanas para revelar para o mundo que está chegando mais uma jabuticaba, entendeu? E você ouve isso, né? Então você fica nervosa, eu fiquei muito nervosa, eu fiquei apreensiva, eu fiquei angustiada e eu fui pro hospital, meu marido estava de serviço, alguma coisa do gênero. Não me recordo porque que ele ainda não tinha chego, que era noite, eu tinha acabado de voltar do trabalho, desci na estação ali e fui no hospital. Daí eu fui sozinha e comecei a chorar, né? No carro coloquei a nossa playlist com os louvores top 10 e ouvindo aqueles hinos e cantando e orando a Deus, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava.
E eu mal conseguia me manter com os olhos abertos à frente daquele volante para ver o caminho, de tanto que eu chorava. Eu chorava assim, orando a Deus, tipo, Deus, a minha fé está sendo provada. E o que falava o hino eu cantava e eu chorava. Eu estava com os meus nervos à flor da pele. Eu simplesmente não conseguia me controlar. E consegui chegar no hospital, pela graça de Deus, não sei como, o anjo do Senhor me ajudou. E consegui chegar no hospital, e chegando lá, eu consegui estacionar, não consegui. O homem que estava chegando junto, tinha acabado de parar o carro dele, me viu no volante chorando, quase dando ré, ribanceira abaixo. Ele perguntou se eu precisava de ajuda, eu simplesmente saí do carro, dei a chave na mão dele e fui pra emergência. E ele estacionou o carro, depois levou lá pra mim. Aí eu subi pro centro obstétrico e lá eu fui atendida imediatamente. E eles fizeram os exames, fez a ultra e constatou de fato que não havia batimentos cardíacos. E quando eu ouvi aquilo da médica, eu comecei a chorar mais ainda, porque tinha pausado para entrar no atendimento. E eu comecei a chorar mais ainda, tipo, não é possível, tem alguma coisa errada. E ali, de uma forma mais completa, ela me explicou que o feto, né, o embrião, ele estava do tamanho de, tipo, 8 semanas, porém, medidas de 8 semanas, porém eu já estava com 10, 11, né, de acordo com a primeira consulta, de acordo com a primeira ultra, ou seja, já fazia 2 semanas que ele tinha parado de desenvolver, ele já tinha estagnado há 2 semanas e estava ali, por isso que eu estava me sentindo mal, todo o mal-estar que eu estava sentindo, todas as vezes que eu estava sentindo, algum tipo de infecção, inflamação, sei lá, né, aquele feto, aquele embrião morto, estava causando dentro de mim. E eu simplesmente não queria acreditar. E ela disse, bom, vou preparar você para iniciar o procedimento de curetagem. E eu disse, não, eu não quero, vou esperar meu marido chegar, e eu simplesmente não queria. Porque enquanto eu estava deitada ali naquela cama de ultrassom, fazendo a ultra, e a médica me explicando o que estava acontecendo, o meu pensamento, ele se voltou para Deus da seguinte forma, Senhor, o Senhor pode operar um milagre, e eu creio nisso, porque eu canto sobre isso, eu prego sobre isso, eu estudo sobre isso todos os dias, na Bíblia, na lição, eu conto histórias sobre isso para o meu filho. E eu creio que o Senhor é capaz de operar milagres ainda hoje nos nossos dias. E... Ai, desculpa, gente. E eu comecei a me recordar da história de Lázaro. E eu disse, poxa Deus, o Senhor ressuscitou Lázaro depois de 3 dias morto, dentro de uma sepultura. E o Senhor tem poder para fazer esse coraçãozinho bater novamente. Eu creio nisso. Que não importa a impossibilidade ou a dificuldade humana que exista, o Senhor tem poder. E eu creio, e eu te rogo, eu te imploro, e eu falei com Deus, assim, de uma forma extraordinária, né? Assim, com toda a minha força, com toda a minha fé. E aguardei na recepção, meu marido chegar. Quando ele chegou, ele foi direto conversar com a médica para entender o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. A médica explicou a ele que tinha que fazer esse procedimento o quanto antes. E ele veio falar comigo e eu disse, não, eu quero ir para casa, porque eu falei com Deus. Eu pedi uma prova a Deus, eu coloquei Deus à prova, e Ele está aprovando a minha fé, e eu quero ir para casa, eu preciso dar esse tempo. E ele conversou com a médica disse, tudo bem, vocês vão para casa hoje, mas amanhã às 7 horas da manhã eu quero vocês aqui de volta. E assim foi. Voltamos para casa e eu voltei para casa já quieta, porque eu tinha conversado com Deus e eu estava, tipo, me acalmando e convicta de que o milagre iria acontecer. E ao mesmo tempo eu estava apreensiva de como contar isso pro Brian, porque ele já estava super animado, ele já estava super empolgado com a ideia de ter um irmão ou uma irmã. Ele já todo dia beijava minha barriga e vinha e abraçava. E, nossa, era um amor, né? Ele não falava mais comigo, mamãe, ele só falava com a barriga. E eu fiquei, meu Deus, eu vou decepcionar meu filho. Ele vai ficar decepcionado, triste, magoado. Como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou fazer isso? Como é que vai ser esse momento? E eu fui muda pra casa. Chegando em casa, eu deitei, triste, chorosa. E ele percebeu, ele veio até mim perguntar o que foi, meu amor, o que tá acontecendo, limpando as minhas lágrimas, secando as minhas lágrimas. Eu não resisti. E eu disse pra ele, filho, não tem mais bebê na barriga da mamãe. Você não vai mais ter um irmão. E eu falei aquilo chorando pra ele. E ele, nossa, aquele momento foi muito especial pra mim, porque ele, com a fala dele, do jeitinho dele,
Aquelas mãozinhas miúdas e gordinhas, passou a mão no meu rostinho, enxugando as minhas lágrimas e disse: não tem problema, mamãe, eu ainda tenho você e o papai. Não tem problema, não tem problema. Não chora, não fica triste, não tem problema. Ainda tenho você e o papai. E nossa, aquelas palavras dele me trouxeram um conforto tão grande. Eu consegui dormir. Pensei que eu não fosse dormir aquela noite. E eu consegui dormir. E na manhã seguinte, nós estávamos lá, cedo no hospital novamente. E eu estava cheia de fé, sim, de confiança, de que algo bom iria acontecer. Tanto que eu cheguei, a médica queria ir direto para o procedimento e eu insisti para ela fazer uma ultrassom. Porque eu não estava me sentindo segura do diagnóstico, duvidando dela, né? Não duvidando dela, mas acreditando em Deus. E tava lá, tudo do mesmo jeito. E eu entrei pra fazer a tal da curetagem, que eu não fazia ideia de como seria. E eu tomei uma anestesia que eu apaguei, acho que foi o arzinho, eu não consigo me recordar nem disso. E apaguei ali no centro cirúrgico e acordei já na sala pós-operatória, né, salinha lá. Acordei assim meio aérea, onde estou, quem sou eu, o que está acontecendo. E já tinha acabado, passei o dia lá, depois fui pra casa. Aquela noite foi terrível, porque eu não sei quantas já passaram por essa experiência. Compartilhem aqui, comentem aqui pra mim. Porque o meu pós-procedimento de curetagem foi doloroso, extremamente. À noite eu cheguei em casa, quando passou todo o efeito de anestesia do meu corpo, eu passei aquela noite no vaso, com um chuveirinho, para tentar aliviar toda a queimação, toda a ardência. Parecia que eu estava toda assada, eu estava inchada. Foi uma coisa horrível, horrível. E eu passei assim alguns dias, passando pomadinha para poder aliviar. E muita água fria, pano molhado, horrível o pós-procedimento de curetagem. Além da dor física, né, que foi muito ruim, a dor emocional, né, a dor psicológica é terrível, né. Foram assim dias muito tenebrosos, foram dias cinzas para mim de fato. E eu recebi uma licença de 15 dias do trabalho e eu passei esses 15 dias na cama, de repouso, me recuperando e querendo entender o que tinha acontecido, por que tinha acontecido tudo isso. E passou aqueles 15 dias, eu coloquei uma pedra, né? Eu coloquei uma pedra naquela situação, voltei ao trabalho, voltei minhas atividades na igreja e, quis seguir minha vida, como se aquele episódio tivesse, né, passado, acabou. Não quero falar sobre isso, não falei sobre com ninguém, não compartilhei, não conseguia conversar com as pessoas sobre isso. Eu fiz uma postagem, um textão no meu querido diário, Facebook, e com esse pedido de que eu não queria falar sobre aquilo, que se alguém quisesse, né, de alguma forma, sei lá, me dava um abraço, mas que não me perguntasse sobre, porque era uma coisa que ainda me fazia sofrer, me magoava. E isso não foi uma coisa boa, porque depois, com o tempo, eu entendi que existem momentos em que que nós não podemos pular as etapas, né? A gente precisa passar pelos momentos de dor e sofrimento também. E para que haja alívio, para que haja paz, eu precisava ter chorado mais, eu precisava ter colocado aquilo para fora. E eu não coloquei, e no final, meses depois, isso acabou me fazendo muito mal, porque eu desenvolvi um transtorno de estresse pós-traumático. E isso porque eu, guardei todo aquele sofrimento para mim, guardei aquilo dentro de mim e quis fingir que aquilo não existia, que aquilo não estava acontecendo, que aquilo não tinha acontecido, que eu não estava sofrendo. Eu quis ignorar tudo aquilo. E isso me prejudicou muito emocionalmente falando. Depois, alguns meses depois, isso aconteceu em dezembro, né? Em dezembro eu passei por esses 15 dias de licença. Aí depois, janeiro, fevereiro, março, se eu não me engano, um dos primeiros meses do ano, eu tive outra notícia de falecimento da família que abalou muito a gente. E assim, eu querendo ser forte, tendo que ser forte pra, sabe, ser a estrutura, ser a base de tudo e de todos. E chegou um momento, acho que foi abril, maio, que eu, desabei, entendeu? Eu desabei e eu não conseguia saber o porquê. E eu comecei a me sentir muito mal e eu comecei a comer compulsivamente.
Eu tinha medos, eu tinha receios de passar em determinados lugares. Eu chorava muito, eu tive crises de ansiedade, porque eu pensava em determinadas coisas, eu passava mal, tinha taquicardia, tremedeira, falta de ar, várias coisas por conta daquele episódio que aconteceu lá no final do ano de 2018. E eu simplesmente não me curei, né? Eu não deixei o meu emocional ser curado. E uma coisa que eu aprendi com um filme animado, divertidamente, é que nós precisamos sim ter o sentimento de tristeza e passar por esses momentos de tristeza, porque após a tristeza vem a alegria, vem o consolo, vem a família, vem a solidariedade, vem os abraços, vem a compaixão, vem o amor, vem tudo, entendeu? O que a gente não pode fazer foi exatamente o que eu fiz, de querer pegar aquilo, tipo, arrancar. Guardei, joguei fora, não aconteceu, não vai acontecer mais nada, entendeu? Isso que é errado. Então hoje, se eu posso dar um conselho, é não se prive. Não se prive de passar pelo sofrimento, de passar pelo luto, de passar pela dor da perda, porque tudo isso vai passar, entendeu? Você vai chorar, você vai se esvaziar e você vai estar lavando a sua alma e ficando mais forte. E você vai receber o apoio das pessoas. Eu, de certa forma, expeli, né? Afastei as pessoas dizendo não quero falar sobre isso, não me perguntem sobre isso. E talvez se eu estivesse aberta a falar, a chorar, eu seria mais abraçada, eu seria mais consolada, eu teria recebido mais apoio que me ajudaria a ficar forte na sequência. E assim, a dor da perda é imensurável, é indescritível. Eu fico comparando, pensando, meu Deus, eu perdi o meu bebezinho com 3 meses, quase 3 meses de gestação. E eu sofri tanto, me trouxe tantas consequências. E eu até hoje sofro quando lembro. Até hoje venho aquele nó na garganta quando eu lembro. Imagina aqueles pais que perdem os seus filhos com uma gestação mais avançada. Ou perdem os seus bebezinhos depois que eles nascem. Ou, sabe, é óbvio que a gente não tem como medir sofrimento, medir dor. Mas é algo que é muito forte e a gente precisa respeitar, a gente precisa entender que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma de lidar com as dores. Eu já vi gente falando, nossa, já faz tanto tempo que essa pessoa perdeu esse bebê e ela ainda sofre com isso. Isso você vai ter pro resto da sua vida, porque estava dentro de você, é um filho seu. Eu tive 3 gestações. Hoje, em todas as consultas, eu preciso dizer que eu tive 3 gestações. Foi o Brian, foi o que eu perdi, e agora a minha bebê arco-íris. Que Deus é bom em todo tempo. Eu precisei passar por essa prova, talvez para ser moldada, para não sei, né? Foi necessário eu passar por isso, passei por isso. Mas Deus, um ano depois, ele me abençoou com uma nova gestação. Tá aqui a Laila, já estamos no 9º mês. E é isso, galera. Eu espero que esse vídeo possa ser útil para alguém, possa servir de força para você que talvez esteja passando pela mesma coisa, ou já passou. Que isso possa te motivar, te ajudar a passar pelo seu luto e ter fé de que o momento certo vai chegar, a hora certa vai chegar, Deus vai te abençoar e tudo vai correr bem. E no próximo vídeo, nos próximos vídeos, a gente vai estar falando mais sobre Laila, sobre como foi a descoberta do Brian, de que ia ter um irmãozinho novamente, como foi a revelação, e a gente vai estar fazendo todo esse processo nas próximas semanas, tá bom? Então, como você já sabe, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para acompanhar os novos vídeos. Beijo, tchau!